de hoje, Evangelho de João, capítulo 7, versículos 40 a 53. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Mas os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhe: "Também vós vos deixasseis enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar, e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Este texto, este trecho do Evangelho termina com a expressão: "E cada um voltou para a sua casa." Após a discussão e tudo, cada um voltou às suas convicções, cada um voltou ao seu lugar de fala. E aqui percebe-se que há essa divisão, há lugares de fala, há lugares de convicções, de pontos de vista, né, diferentes. Há uma divisão de fato no povo. O povo que segue Jesus e o escuta não se dá conta do muito tempo que passa o escutando, porque a palavra de Jesus entra no coração. E, por outro lado, o grupo dos doutores da lei, que a priori rejeitam Jesus, porque Jesus não opera, não age segundo aquela maneira fundamentalista da lei, segundo Jesus não comunga com eles. Então esse é um outro grupo. São dois grupos, então, de pessoas. Por um lado, o povo que gasta seu tempo ouvindo Jesus por horas, que o segue, que ama Jesus, e o grupo desses homens sábios, inteligentes, intelectuais, mestres da lei, chefes de Israel, líderes do povo. Esses se colocam contra a pregação de Jesus, né? E quando Nicodemos vai tentar defender com uma pergunta, né, já é logo taxado, né, rotulado. A gente parece que vive um pouco isso, né? Quando você fala contra uma injustiça que, por exemplo, o governo faz, já te chama de comunista, já te chama de esquerda, já te chama de petista. É uma maneira de colocar a pessoa num lugar de descrédito, de colocar a pessoa, de ofender a pessoa, né, de invalidar o discurso da pessoa. E já faziam isso lá com Jesus, né, esses mestres da lei, e com qualquer pessoa que se colocasse a favor de Jesus. Portanto, contestasse o poder vigente, né? Qualquer um que se levantasse contra o poder vigente dos doutores da lei, da religião oficial, portanto, daquilo que governava aquele povo, era criticado. Parece bem parecido com o que a gente está vivendo. Mas voltemos aqui ao nosso texto. O povo se manteve fiel, né? Enquanto os doutores da lei colocavam-se numa postura de crítica e agressividade. Isso se vê claro quando os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os sumos sacerdotes, terminaram perguntando: "Por que você não trouxe esse homem?" Né? Ou seja, eles queriam que os guardas prendessem Jesus, né? Já mandaram para prender Jesus. Os guardas responderam, né? "Ninguém jamais falou como este homem." Então os guardas ficaram impressionados com as palavras que saíam da boca de Jesus, com a pregação de Jesus. Então os fariseus, os homens do templo, da religião, do poder vigente,
começaram a questionar esses guardas, dizendo: então quer dizer que agora vocês também acreditam nele? Vocês se deixaram enganar por ele? E aí tem uma expressão forte que eles falam, né? Esta gente que não conhece a lei é maldita. Ou seja, essa gente que não está no nosso grupo é maldita. Essa gente que não pensa igual a gente é maldita. Que expressão terrível, né? Será que a gente considera maldito, por assim dizer? Talvez não com essas palavras, mas de uma outra maneira, que a gente exclui, afasta, coloca essas outras pessoas que pensam diferente de nós num lugar realmente de exclusão, num lugar que a gente não quer nenhum tipo de aproximação. Gente maldita, né? Veja que expressão forte, né? Este grupo dos doutores da lei, a elite, sente desprezo por Jesus, mas também sente desprezo pelo povo. Aquele povo, eles dizem, aquele povo é ignorante, não sabe nada. Veja, o povo santo, fiel, o povo que crê em Deus, o povo que segue Jesus, que acredita em Jesus, esse grupinho da elite coloca esse povo como maldito, como desprezado. Então, na verdade, quem é o ignorante nessa história? Quem é que não sabe nada? Quem é que não está fazendo o juízo correto, senão esses que se diziam defensores da Bíblia, do Antigo Testamento? Então aqui percebe-se um movimento de cada vez mais progressiva separação entre a elite, que se separa do povo, de um lado, e o povo, de um outro lado, né? Como é possível, se esses homens eram tão ilustres, tão inteligentes, tão estudados, ter uma postura dessa, né? Parece que eles tinham um grande defeito. Perderam a memória que também eles pertencem ou tinham pertencido ao povo. O problema é esse, né? Quando fazia parte da elite religiosa, das castas, era distinto, era separado do povo, né? No nosso caso, o batismo nos iguala a todos. A gente fala que é a igualdade radical do batismo, né? Não importa se é papa, não importa se é bispo, se é padre, é batizado a mesma coisa, né? O fato de receber o sacramento da ordem, o fato de receber uma ordenação e uma função anexa a essa ordenação não nos torna melhores, porque nós temos o mesmo batismo em Jesus, que nos faz morrer para a vida velha e nascer para a vida nova. A igualdade que nos torna profundamente, radicalmente iguais é o nosso batismo. Agora, como a própria palavra diz, há diversos ministérios, e o Papa Francisco tem dito muito isso, né? O sacerdote, ele não pode ser colocado superior ao povo, independente do cargo que ele assume. Ele tem que se colocar como servidor do povo, ordenado ao serviço eclesial, ao serviço do povo, né? Portanto, o sacramento, a ordem, não deve nos tornar mais especiais do que outras pessoas. Ao contrário, deve nos fazer mais servidores do que as outras pessoas. Então, o grande defeito desses mestres da lei, parece que eles se esqueceram, perderam a memória de quem era no início de tudo. O povo de Deus continua seguindo Jesus. Não sabe explicar por qual motivo. Simplesmente se deixa tocar pelas palavras dele e o segue. Porque a palavra de Jesus é assim, chega ao coração, atrai, envolve, e o povo, com amor, coloca-se no seguimento, sem se cansar, porque eram palavras que tocavam o coração e enchiam de esperança. Então agora faça a sua oração, coloque-se assim, dessa maneira, diante de Jesus, como alguém que quer ser tocado, preenchido de esperança, de amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.